bem-vindas ao palco, executiva fundadora Emily Wright. Que maravilhoso! Tivemos alguns momentos muito ternos ali atrás. Alguns de nós até nossos olhos se encheram de lágrimas. Queremos que vocês saibam o quanto nós apreciamos vocês, amamos vocês. Sabemos que vocês fizeram um grande sacrifício e reconhecemos isso e somos gratos por vocês estarem aqui conosco. Então, conforme ouvimos esta manhã ao Corey, relembrando da jornada da Duterra para nos tornarmos o que somos hoje, como uma família mundial de consultores, cultivadores, artesãos, cientistas, agentes de cura, empresários, filantropos, mentores, buscadores, doadores e beneficiários. Enche meu coração de muita gratidão. Então, como o Corey disse, o nosso propósito como empresa e nossa visão para o futuro é ajudar o mundo a se curar. E esse propósito só pode ir adiante se nós, como pessoas, formos adiante, não é? Sim? Então, todos nós precisamos nos tornar a versão mais poderosa de nós mesmos para realizar o que nos propusemos a fazer. E eu, pessoalmente, assisti na primeira fileira a transformação e a cura de muitas pessoas nos últimos 15 anos. E mal posso esperar para assistir, para testemunhar esse esforço ampliado nos próximos 15 anos e muito mais. Muito animador. A Duterra foi criada para ser uma empresa eterna, movida por pessoas, propósitos e plantas. E eu sempre encontro percepções profundas nas belas plantas que produzem nossos óleos essenciais. Então, hoje, quero lhes falar sobre uma lição que aprendi com a lavanda. A lavanda começa como uma pequena semente cultivada em uma estufa. Ela brota e é nutrida em um ambiente seguro e protegido. Quando está forte o suficiente para suportar os elementos, a muda é plantada em um campo vasto. Durante 3 anos, a muda de lavanda cresce e se desenvolve uma planta madura e viçosa. Seus belos caules floridos se estendem em direção ao céu e balançam com a brisa suave. E então, ela é cortada. Suas hastes radiantes de flores roxas são cortadas e levadas embora. Tudo o que resta são alguns galhos curtos. Ela não sabe por que isso aconteceu. Durante o outono e o inverno, a lavanda fica dormente. Gosto de imaginar os pensamentos que ela pode ter durante essa época. Talvez ela se sinta envergonhada e insegura quanto ao seu propósito. Ela era tão alta e vibrante, mas agora está curta e desnuda. Gradualmente, o sol retorna e a neve derrete nos campos de lavanda. A planta de lavanda começa a crescer novamente. Novas folhas verdes brotam, centenas e depois milhares. E elas começam a florescer e, mais uma vez, alcançam o céu carregadas de flores roxas. Mas ela não é a mesma planta que era no verão anterior. Suas raízes estão mais profundas, suas flores estão mais radiantes e a bela fragrância de lavanda está mais forte do que nunca. Mas como isso pode acontecer? Ela levou 3 anos para se tornar o que era antes de ser cortada. E agora, em apenas alguns meses, ela superou o que levou anos para alcançar. Mas ela também sabe que outro corte virá. Aquela planta de lavanda que havia sentido tanta vergonha por causa de seus caules cortados, tornou-se uma versão mais forte de si mesma e por meio desse processo deu uma preciosa dádiva a outras pessoas. E agora ela sabe que não importa quantas vezes ela seja cortada, ela voltará mais forte, mais sábia e mais bonita do que antes. Quantos de nós pode se identificar com essa planta de lavanda? Quantos de nós já nos sentimos cortados,
Talvez você tenha se orgulhado muito de seu crescimento ou status, mas depois retrocedeu. Talvez você tenha passado por uma perda ou uma dificuldade terrível. De alguma forma, a visão que você tinha do seu futuro mudou. A dor e talvez até a vergonha que você sentiu são reais. E quero que saibam que há um plano maior para vocês. Toda vez que a lavanda é cortada, ela volta a crescer mais forte. Mas ela precisa ser cortada primeiro. Nossas experiências, as dificuldades, as mágoas e os contratempos servem para o nosso crescimento. E quando o sol da primavera volta, o que sempre acontece? Adentramos uma versão mais radiante de nós mesmos, com mais sabedoria e compaixão, com maior compreensão e propósito. Escolhemos o tema da convenção Becoming, tornar-se. Deliberadamente, este ano não estamos nos concentrando no destino, mas na jornada. Vejam bem, nunca conseguimos realmente chegar, estamos constantemente nos tornando quem devemos ser. E essa é a maior jornada de todos os tempos. No final das contas, tornar-se significa ser mais do que você é por dentro. O que poderia ser mais simples do que ser você mesmo? Mas muitas vezes parece que abraçar nosso verdadeiro eu é a coisa mais aterrorizante que se pode imaginar. Gostaria de compartilhar com vocês uma história pessoal sobre ter medo. Uma história sobre ser podado. Uma história sobre se tornar uma versão mais verdadeira de mim mesma. Em 2016, tivemos a maior convenção da história da doTERRA. Tivemos tantas pessoas aqui presentes que tivemos que oferecer 2 opções de sessões gerais. A arena onde estamos reunidos hoje não comportava todos nós, então transformamos os salões da exposição do Salt Palace, do outro lado da rua, em um enorme espaço para reuniões e nós, como apresentadores, falamos 2 vezes para que ambos os públicos pudessem ter uma experiência totalmente imersiva. Quando chegou o momento e 30 mil pessoas estavam esperando, eu deveria estar nos bastidores, revisando minhas anotações e me preparando para falar, mas eu não estava. Eu estava em meu quarto do hotel, encolhida, em posição fetal. Pouco antes, havíamos comemorado todos os nós Silvers, os Golds, os Platinums. Aquele foi um momento muito especial. Adoro comemorar as vitórias dos outros e nada me traz mais felicidade do que ver as pessoas atingirem um potencial mais elevado. Mas depois daquele momento de comemoração, pensamentos paralisantes surgiram em minha mente. Senti que todos dependiam de mim. Eu estava apavorada com a possibilidade de falhar com vocês. Tinha medo de não ser boa o suficiente. Sentia-me inadequada e que se subisse ao palco, todos me veriam como eu era. Naquele dia, no quarto de hotel, eu estava com muito medo. Minha mente disse ao meu corpo que eu estava correndo perigo de vida. É um instinto humano se enrolar em uma bola quando estamos em perigo. Ficamos tão pequenos quanto possível, tentamos ficar invisíveis e protegemos nossos órgãos vitais. Ficamos quietos, nos fingimos de mortos, esperamos que a ameaça passe. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava me escondendo. Quando não consegui sair da posição fetal, decidi que precisava pedir a outra pessoa para encerrar o evento. Alguém mais capaz, alguém mais digno, alguém que pudesse inspirar vocês, alguém que vocês merecessem. Chamei uma amiga de confiança para me ajudar a resolver o problema, mas em vez de me dizer quem deveria ocupar meu lugar, ela me ajudou a perceber que eu estava fazendo com que tudo girasse em torno de mim. Meus medos estavam todos centrados em como vocês me veriam. Estavam centrados na possibilidade de eu decepcioná-los. E ela me lembrou de que quando compartilho meus dons divinos com a intenção de ajudar os outros, sou fortalecida, sou amparada, sou elevada.
O que percebi é que os fracassos e sucessos de outras pessoas não se devem a mim. Foi um momento de humildade. Minha apresentação naquele dia não foi sobre mim. Foi sobre as pessoas que eu poderia servir. Quem sou eu para reter esses dons das pessoas que precisam deles? Não tenho o poder de tornar vocês mais ou menos do que são. Tudo o que posso fazer é compartilhar meu coração, meu conhecimento, e talvez eu possa compartilhar algo que os ajudará a continuar em sua jornada. Assim, deixei de lado o meu medo de ser julgada, abandonei minha antiga história e a pessoa que eu tinha sido e consegui me livrar da vergonha do meu passado e entrar em uma versão mais forte e resiliente de mim mesma. Encerrei a convenção naquele ano. Com os joelhos trêmulos e a voz vacilante, uma mensagem foi liberada a partir de mim que era crua e vulnerável e não era nada do que eu havia preparado, mas foi uma mensagem que permitiu muita cura. E acredito que grande parte dessa cura foi para mim. Todos nós temos um palco. E é difícil entrar nele e deixar-se transparecer. Todos os nossos palcos são diferentes, mas todos exigem que você se desprenda da pessoa que acha que deveria ser para poder adentrar a pessoa que realmente é. Um dos pensamentos mais prejudiciais que podemos ter sobre nós mesmos é: não sou alguém que consegue ficar na frente de uma multidão, não sou influente, não sou inteligente o suficiente para entender assuntos complexos, não sou saudável o suficiente para ajudar os outros a melhorar sua saúde. Ou pensamentos igualmente limitantes como: não sou mais bem-sucedido, não sou o líder forte que costumava ser. A vergonha que acumulamos sobre nós mesmos quando diminuímos a velocidade, escorregamos, tropeçamos, é real e pode ser incapacitante se você deixar que ela se enraize. Quantas vezes lutamos contra um novo crescimento porque estamos nos apegando a uma história que não nos serve mais? Sim. Então faço a pergunta hoje: vocês estão prontos para deixar de lado o medo de serem julgados? Isso. Estão dispostos a abandonar a identidade a qual se apegam com tanta força e que não lhes serve? Estão prontos para crescer e se tornar mais fortes e radiantes? Por isso que vocês estão aqui, não é? Sim. Estão dispostos a se sentirem incomodados para que a sua autenticidade possa emergir? E ao fazerem isso, vocês vão abençoar o mundo com seus dons. Sua jornada ainda não terminou. Sua história ainda está sendo escrita. Minha história ainda está sendo escrita. Devemos dar graças enquanto caminhamos pelos vales que são nossos professores e nos aventuramos a escalar novas montanhas com ousadia, paixão e confiança. Quando olho para vocês, vejo um grupo de pessoas que está mudando o mundo. Amo vocês. Vejo pessoas que estão passando por transformações pessoais que desbloquearão um potencial infinito. Vejo pessoas que seguem seu coração e se recusam a viver a vida de acordo com os padrões do mundo. Sim, vejo pessoas que se destacam em meio ao mundo. Ao vivenciarem esta convenção, espero que sintam sua própria voz se fortalecer. Espero que se permitam crescer e evoluir, o que exige sentir-se incomodados. Vocês não são a pessoa que eram ontem. E espero que o amanhã revele uma parte de vocês que não sabiam que vivia dentro de si. Amo vocês. Acredito em vocês. Assim como aquela magnífica planta de lavanda,
Vocês se tornam cada vez mais espetaculares a cada dia. Sim, sim. Sua capacidade de abençoar vidas, de estender a mão e ajudar o mundo a se curar está crescendo e a cura começa dentro de todos nós. Está na hora de permitir que a nova versão de vocês brilhe para se tornarem o seu eu mais incrível de todos. Estão prontos? Muito obrigada!